Essa árvore aqui tem mais de 50 anos que a moça está filmando aí. Quando nós chegamos aqui, essa árvore já estava aqui. Os direitos humanos consistem em direitos naturais garantidos a todo e qualquer indivíduo e que devem ser universais, isto é, se estender a pessoas de todos os povos e nações, independentemente de sua classe social, etnia, gênero, nacionalidade ou posicionamento político. Vamos filmar o outro meu já, ela filmou no outro, daí nós vamos no dele, daí o meu já morreu. Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, os direitos humanos são, abre aspas, garantias jurídicas universais que protegem indivíduos e grupos contra ações ou omissões dos governos que atentem contra a dignidade humana, fecha aspas. São exemplos de direitos humanos o direito à vida, direito à integridade física, direito à dignidade, entre outros. Ok. Quando os direitos humanos são firmados em determinado ordenamento jurídico, como nas constituições, eles passam a ser chamados de direitos fundamentais. Em Pindamonhangaba, mais precisamente no distrito de Moreira César, um grupo de homens simples, pescadores sem carteirinha, mas sim pescadores que utilizam do rio Paraíba do Sul como forma de sustento, ao longo do tempo vem construindo seus ranchos às margens da fonte de alimento, o rio. Essas casas simples são conhecidas como ceveiros, locais onde se armazena a ração que ajuda na alimentação dos peixes e os mantém por perto, que também serve para abrigar o pescador das intempéries, enquanto espera para visitar as suas redes, guardar seus suprimentos de pesca, como motores, iscas, remos, redes reservas e alguns pertences pessoais como panelas e roupas. Ao redor desses ceveiros, o campo é limpo, livre do excesso de mato. São plantadas árvores frutíferas, além de palmeiras de juçara e raízes comestíveis como mandioca. Onde há ceveiro, não há desmatamento. Ali é preservada a mata ciliar, pois os pescadores sabem bem os efeitos negativos de erosões e enchentes no ecossistema. Esse é o outro rancho que foi destruído. Verdade. Rancho de pau a pique, ó. Um estilo de construção que não existe mais também. Por baixo, 10 metros de fundura. Aqui, o Paraíba deve ter 2 metros e poucos, acho que não chega a 3 metros de água. Agora, aonde que vai essa água do rio? Esses pequenos pedaços de terra à margem do Paraíba do Sul geralmente são parte de propriedades particulares sem uso. Por isso, cedida pelos proprietários com o compromisso de que os pescadores cuidem do leito do rio. Infelizmente, a ganância chegou até eles. No caso em questão, há muito tempo o antigo proprietário cedeu o pedaço de terreno aos pescadores. Os ceveiros foram construídos e as famílias, por décadas, estavam trabalhando na pesca. Após a morte do benfeitor, a família vendeu a propriedade para um porto de areia instalado do outro lado, a alguns bons quilômetros da margem, onde abriram suas cavas. Numa das madrugadas de junho de 2019, num gesto infame, uma máquina vinda do porto de areia, conforme as marcas da esteira no chão, se prestou a derrubar as árvores plantadas e as casas construídas pelos pescadores. Na madrugada aí veio um maquinário aí e jogou todos os ranchinhos que tinha pro lado de cá do Paraíba. Jogaram tudo abaixo, rancho antigo com mais de 80 anos, tem vários ranchinhos aqui. Esse é onde a gente estamos aqui,
é do senhorzinho, onde o pai dele iniciou com o rancho. Aí o outro lado do Paraíba tem o do senhor Jucão ali, o falecido, onde é os dois mais antigos, né? Que vem essa faixa etária de 80 a 100 anos aqui, os ranchos. Então, e o outro lado lá é bem respeitado pelo fazendeiro lá. E aqui o nosso aqui, de repente, da noite pro dia, a gente chegamos para fazer a rotina da gente, estava tudo no chão. Bom, vocês vieram, trabalharam, foram embora e quando voltaram encontraram sim. Isso, a gente vem, a gente cuida do ranchinho, faz a pesca, né? Que o senhorzinho, ele consegue vender os peixinhos dele. Aí chegamos no local sim, ele ligou para mim que estava tudo no chão e eu fui o último a sair aqui do caso das terras pro lado de cá. Fui o último a sair, foi beirando umas 8 horas da noite. E estava tudo ok. Chegou de manhã cedo, ele é o primeiro a chegar, é o senhorzinho, costuma acordar mais cedo que a gente. Chegou e viu todos os ranchos estavam no chão. Saquearam as ferramentas, motores, utensílios de trabalho e o que mais pudesse ter algum valor. Tudo foi destruído sem nenhum prévio aviso, nenhum canal de diálogo, nada. Simplesmente os pescadores chegaram cedinho para trabalhar e encontraram um cenário de destruição total. E material de pesca, motor, essas coisas a gente perdemos tudo. Só para as pessoas entenderem, quando você fala motor, é motor de barco, né? E quanto é que vale um motor hoje no mercado? Então, o meu foi comprado mais recentemente, o meu eu comprei pela internet, o Rabeta é o mais baratinho, eu paguei R$800 na internet. Mas tem o do companheiro aqui, que é do rancho onde a gente estamos aqui, sim, que é um Mercury. Ele tem 20 HP, que ele é um motor caríssimo. Ele usado, ele pagou mais de 10 mil. E para um pescador conseguir de novo um material desse, demora quanto tempo? Sinceramente, o do senhorzinho aqui, no caso, eu não sei nem se ele consegue outro material desse. O meu, é muito difícil também conseguir outro material desse, porque a gente tem, no caso, famílias, coisas para cuidar. Então não tem como a gente estar adquirindo outro material, tanto os de pesca quanto, né, o motor perdido. Bom, vocês pescam no Rio Paraíba, certo? E esse rancho, ele era o quê? Abrigo, moradia da família ou posto de guarda de materiais? Qual é a finalidade desses ranchos? Esse rancho a gente usa para guardar os materiais de pesca, né? A gente pesca mais à beira do rio mesmo. E ficava guardado os material de pesca, onde, né, não encontramos mais. E os ranchos tudo foram ao chão, todos os 5. Eram 5 ranchos seguidos e jogaram todos os 5 ranchos para baixo. O senhor Carlos relatou que a casa foi construída pelo seu avô, acompanhado do seu pai. Era um ceveiro de pau a pique, com cerca de 80 a 100 anos. Tudo com nota, até achei nota fiscal ali agora, até uma banha de coisa. É? Tudo que a gente tinha que era registrado, motosserra registrado no IBAMA, era tudo zero, tudo com nota fiscal, tudo. Nossa, aqui andava tudo certinho para não ter dor de cabeça, que a Marinha sempre passa aqui e faz uma... Agora, essa semana, é época da Marinha descer, por causa da procissão de São Pedro, que é no fim do mês agora. Entendeu? A Marinha vem, filma a gente todo ano, nunca se importaram, falaram que... Ainda, ele elogia a gente ainda. Agora os caras vêm aí, ó, mas destruíram tudo. Roubaram tudo que tinha dentro, tudo novo, tudo com nota fiscal, tudo certinho. Depois que roubaram tudo, daí macetaram, foram macetando tudo. Aqui tinha uma cozinha que era de tijolo, banheiro aqui, né? Destruíram, macetaram tudo. Tudo. Eu estava tentando achar uma maleta, eu tinha 3 maletas de pesca ali, material de pesca é caro. Então a gente leva muitos anos para poder montar. Eu estava com 3 maletas, já de 5 anos que eu estou comprando. Roubaram tudo as maletas, fiquei sem material de pesca, meus molinetes quebraram tudo, a máquina passou por mim, quebrou tudo, as varas quebrou tudo. De material de pesca eu perdi tudo, tem que comprar tudo novo agora de novo. E o resto tudo aí, tudo que eu tinha estava aí. Sobrou o fogão ali. Só sobrou o fogão. Ainda quebrou a mangueira. Só quebrou o fogão, quebrou o registro, mangueira, tudo dele aí. Mas... Chega muito um fedor de o resto quebrou tudo. Passaram foi moendo tudo. Ele saiu arrastando pedaço aqui. E essa terra não estava aqui. Não, isso aqui não. A senhora pode ver aqui, olha. O sinal da máquina não estava. A máquina desceu. No outro dia eles vieram, encheram de terra aqui de fora a fora.
Sabe que ele sabia que a gente não ia ficar quieto, né? Para evitar, para dizer que não... quebrou tudo, cama, fogão, os lampião que tinha, material de pesca, ferramenta. Roubaram tudo. Daniel, e quem, ou o que, ou por que aconteceu isso? A princípio, o único que poderia ter feito isso é o cara do Porto de Areia. Só que a gente, como a gente falou, a gente tem que chamar alguém para conseguir saber o porquê, onde a gente não tem contato com eles, a gente também não usa caminho deles, não tem. É totalmente diferente, é tudo desligado um do outro. E a gente fizemos a ocorrência sim para que eles estejam acompanhando a gente aí para demonstrar, mas isso aí foi o maquinário no caso do Porto de Areia, entendeu? Agora o porquê, a gente não fomos avisados nem nada, que eles fizeram isso de uma noite pro dia, né? E existe alguma prova, tem como atestar? Porque nós vimos que tem 2 portos de areia aqui bem próximos. Então, existe alguma coisa que comprove, alguém viu, tem alguma testemunha? Ou assim, por questão de ser o mais próximo, ou ser o dono da terra, o que leva a crer que tenha sido o Porto de Areia? Primeiro que o maquinário usado foi deles, né? Saiu da terra deles, onde tanto a gente como tiramos foto, quanto veio o perito aí, tirou as fotos deles assim. O maquinário deles saindo de dentro do terreno deles, vieram, derrubaram tudo, depois voltaram, daí no outro dia já cercaram tudo também. Como a terra deles, eles podem cercar. Aí a gente fomos ver as marcas, tem todas no mato, tem marca no caso da esteira, que ele veio passando e derrubando tudo. Aonde vem um maquinário pesado, aquele lá, ela deixa a marca. Num primeiro momento, pelo que eu vi e pelo que foi relatado pelos pescadores que habitam no local, pode-se dizer que houve o crime do exercício arbitrário das próprias razões. Ou seja, foi relatado que durante a madrugada de terça-feira entraram, colocaram tudo no chão, passaram com a máquina por cima, furtaram os itens, os objetos dos pescadores, motor, vara, material de pesca e outras coisas mais. O que a gente pode falar sobre isso? O exercício arbitrário das próprias razões se dá quando uma pessoa ou uma empresa, para ser mais claro, que essa terra seja de propriedade da empresa, da areeira. Ela não poderia ter feito isso. Se ela quisesse reivindicar a posse da terra que pertence a ela, teoricamente falando, ela deveria acionar o Poder Judiciário. Porque no Estado Democrático de Direito, Cláudio, incumbe ao Poder Judiciário dirimir os conflitos de interesses entre os cidadãos. Nós não podemos fazer justiça com as próprias mãos. O que foi feito aqui foi um exercício arbitrário. Isso não pode ser feito. Cabendo até mesmo indenização na esfera civil, porque, como nós ouvimos alguns relatos, envolvia até mesmo o valor sentimental. São pessoas que estão aqui há 50 anos, tem uma geração, já vem de várias gerações, na verdade, Então são pessoas que têm aquele valor sentimental pelo local, pelas coisas que construíram aqui. Então pode-se buscar até mesmo uma indenização na esfera civil. Na esfera criminal, algumas pessoas entendem o seguinte: o crime é um crime de menor potencial ofensivo, porém, quando envolve a violência contra a pessoa, a ação penal ela é pública, ou seja, competência do Ministério Público propor a ação penal. Quando o crime envolve violência contra a coisa, então é uma ação penal privada. Necessita de um advogado para propor uma queixa-crime. E essas pessoas aqui também nós podemos ver que alguns relatos poderiam até mesmo fazer uma denúncia de crimes ambientais e algumas coisas mais. O direito humano de sobreviver, da subsistência, pesa nesses casos, doutor? Bastante, bastante.
são pessoas que não têm voz, né, Cláudia? São pessoas que, infelizmente, o poder público acaba sendo omisso com elas. Então, o direito humano, a sobrevivência, né, a dignidade deve prevalecer nesse caso. Aqui nós podemos ver também, sem dúvida nenhuma, uma afronta à dignidade da pessoa humana. Isso é inaceitável. Foi realizado um grande movimento de argila misturada a areia e galhos de árvore, bem próximo das águas. E da noite para o dia, erguida uma cerca de arame farpado para impedir o acesso das pessoas aos locais por elas antes frequentados. Por isso que estão tirando a água daqui levantada. Cada buraco daquele lá é 10 metros de fundura, se não tiver mais. Eu falei para os caras aí. Aí o rio fica sempre raso. Eu falei para eles, essa terra que vocês estão tirando aqui, podia devolver ela lá para dentro. Certo? Pois é. Mas não, ele quer fazer isso aqui por quê? Um pouco é para tapar o que eles estão fazendo de errado. Os pescadores temem que, em caso de chuva forte, essas montanhas de material inerte deslizem para dentro do rio, o qual, segundo os mesmos, já está com a calha bem rasa, podendo causar um desastre ambiental. O que seria aqui um desastre ambiental, né? Como é que o Rio Paraíba, em caso de chuva, vai reagir a essas montanhas de terra que foram empurradas para muito perto? Então, a princípio, essa terra com a chuva, ela descer para a beirada do leito do rio, né? Agora, o quanto afeta o ambiente, as coisas assim, teria que ter um órgão aqui assim para observar, para dar uma, né, eles têm uma visão melhor que a gente, só que o aterro deles que eles fazem aqui assim, a chuva joga tudo para dentro do rio e assim vai causando aí, ó. O rio está cada vez mais seco e pode até causar, o rio já foi desviado uma vez, pode vir que aconteça ser desviado novamente. O rio está cada vez mais raso e quanto mais tempo vem passando com isso, o rio vem tendo menos peixe, né? Nós vimos um grande movimento de terra aqui, uma cerca nova, as marcas das máquinas. Eu acho que isso explica muita coisa, não é? Mas uma das grandes preocupações também é que muitas árvores foram derrubadas e esse movimento de terra está muito perto, né, do leito do rio. Quem seria o órgão responsável por mensurar se houve crime ambiental ou não e atestar, né, dentro nas formas da lei? Uma denúncia poderia ser formulada para a Polícia Ambiental. Nesse caso, a Polícia Ambiental ela vem ao local averiguar o que aconteceu, se houve ou não crime ambiental. Num primeiro momento, a gente entende que sim. Mas aí, no caso, seria a competência da Polícia Ambiental. Também não entende o porquê de, uma hora para outra, serem impedidos de exercer uma atividade de subsistência que em nada incomoda a empresa e que vinha sendo praticado há gerações. Eles retiram o alimento deles, as coisas deles da pesca. E a gente, no caso, quando está desempregado, a gente também faz retira um pouco também disso. A gente vem, a gente pesca, daí a gente tem uns barjinhos onde a gente vende ali para fazer uma porçãozinha, uma coisa assim, entendeu? Então você é um rapaz casado, com filhos, e hoje você sustenta a sua família com a pesca. Então, no caso, hoje eu estou desempregado, a gente está pescando, tá sempre pescando e está levando como mistura, aí a gente consegue uma venda ali assim para tá dando uma ajuda, né? Eu enchi ali os peixes aí, tudo aqui para desovar. Aqui era lugar de desova dos peixes. Desova do peixe, ó. Se a empresa for comprovado que ela mandou fazer, né, destruir as casas que estavam aqui construídas, furtarem os objetos dos pescadores, mais uma característica forte do exercício arbitrário das próprias razões. Por quê? Como eu disse, ela deveria mover, né, uma ação judicial requerendo a posse e não simplesmente invadir, destruir. Esse era o seu?
Olha. Panela, jogaram tudo por cima. Jogaram o rancho, viraram tudo. Tem uma linha de pesca, alguma coisa, ficou aqui, mas de mais valor eles levaram tudo. O antigo dono, foi relatado para a gente, ele tinha concedido uma permissão para que eles aqui habitassem. Tanto que tem pessoas que moram aqui, né? Tem pessoas que moram aqui. O antigo dono tinha concedido e, conversando com alguns deles, foi relatado que as empresas elas nunca procuraram nenhum deles para conversar. Tanto que eu conversei, perguntei para eles se eles já foram procurados. Eles falaram que não, nunca foram procurados, nunca deram problema nenhum para as empresas. Eles simplesmente pescam, passam o dia aqui, alguns moram aqui, alguns vivem dessa pesca, pescam para vender, estão desempregados, precisam do dinheiro, né, até mesmo para comer, exatamente, bem lembrado. Então, o fato do antigo dono permitir que eles habitassem no local endossa o que eu falei sobre o exercício arbitrário das próprias lesões. A colônia de pescadores E11 Emílio Varoli, responsável pelos profissionais do segmento na região metropolitana do Vale do Paraíba, foi acionada. Porém, o presidente da entidade diz ter limitações para ajudar, pois os pescadores em questão não são profissionais associados. Portanto, a assistência jurídica fica por conta de cada um que quiser tocar a demanda de forma particular. Ao princípio a gente fizemos o BO, né, da perca do material da gente, a gente perdeu muitas coisas. Daí ontem teve aí 2 da Polícia Científica, fizeram todo o laudo aí, fizeram todo o trabalho deles aí. E a gente fomos procurar ajuda com o seu João, que é do Sindicato do Pescador. Ele tem uma sede, aí ele deu um apoio para a gente, para ver como é que a gente está, legalizado, tudo sim. E para dar um apoio para a gente nessa luta aí, porque a gente não consegue lutar, né? A gente não tem condições nem de pagar um advogado caro aí para estar correndo atrás disso para a gente. O presidente João Paiva acionou nossa equipe para registrar o ocorrido. Acompanhados do Dr. Marcos Alexandre Silva, advogado especialista em causas humanitárias, fomos até o local, conversamos com os proprietários dos ceveiros e pudemos verificar a destruição de todos os pertences daquelas pessoas. E agora, né? Eles buscaram algum apoio na imprensa, na Associação dos Pescadores que existe em Pindamonhangaba, para dar uma visibilidade para o que aconteceu aqui. O que seria agora, doutor, a próxima providência, né? O que seria o próximo passo, o que essas famílias, né, teriam que fazer para poder ter os seus direitos garantidos? Podem procurar o Ministério Público, porém o Ministério Público pode entender que não seja uma ação penal pública, ou seja, competência do Ministério Público propor a ação penal. Se eles entenderem desse modo, por envolver violência à coisa e não à pessoa, um advogado deve propor uma queixa-crime buscando a responsabilização penal dos culpados, né, Cláudia? E depois também, consequentemente, uma reparação na esfera civil, um possível dano moral, um dano material, pode ser buscado também. Vocês já conseguiram mensurar em valores o prejuízo dos pescadores? Então tem vários valores aqui, né? Que nem cada um teve sua perca, né? Que nem a minha no caso, as minhas percas assim estão em notas, né? Porque eu saí do serviço há pouco tempo, então eu consegui comprar aquilo ali pela internet, então tem tudo em nota, mas os dos senhores assim eu já não posso dizer quanto é que foi o valor deles, entendeu? Mas que nem aqui não é nem tanto o valor do material, é mais sentimental mesmo, que a gente cuidava do lugar há muito tempo. A gente Vocês têm um histórico muito bonito aqui de reflorestar o leito do rio, a gente vê que tem plantas frutíferas, né? Vocês cuidam, a gente andou por aqui tudo e a gente não viu bicho, então o lugar está limpo, é fácil de andar aqui, então isso mostra que vocês preservam, né, essa área, que
né? Por lei é uma área de preservação permanente, né? É um manancial, é um leito de rio. Isso também custa e sai do bolso de vocês? Isso, sai do bolso, que nem a gente tinha as máquinas para manter os baixos sempre baixo, tem uns produtos que a gente passa na terra para estar cuidando, porque tem época que às vezes tem gente que planta, a maioria das vezes é mais a pesca mesmo, mas a própria planta que a gente planta, a mandioca e o milho, é para cevar à beira do rio. Aí então a gente está sempre tendo que manter tudo limpo para não deixar desorganizado também, né? Para ver que sempre quando alguém passar, ver que não tem desordem, né? No que beneficiaria um porto de areia derrubar os ranchos de vocês que tá tão na beira do rio, sendo que as cavas deles estão do outro lado? O que seria o motivo, né, do que aconteceu aqui? Com esse motivo aí, a gente não pode afirmar nada, né? Que nem a gente falou, a gente não sabe o porquê. Porque até então eles não conversaram com a gente, nem nada. Se viesse conversar com a gente ia tentar entrar num acordo, né? Mas então foi assim, de repente, de madrugada eles vieram, jogaram tudo ao chão, e a gente está tudo procurando resposta também, a gente não sabe o porquê disso. Nas nossas andanças, né, alguém cogitou, alguém falou que existe uma escolta armada da empresa rodando por aqui, não é? E vocês temem por isso, temem pelo quê? Enquanto a isso, a gente sabe quando envolve polícia, armamento, essas coisas assim, a gente sempre tem que ficar com o pé atrás, né? A gente nunca sabe, né, o que se passa entre eles. Aí tem a maioria, sim, fica com o pé atrás, fica com medo, porque não sabe o que pode acontecer. Até então a gente convive praticamente o dia todo na beira do rio, né? Mas quanto a isso, a gente fica sempre mantendo a gente com o pé atrás para que não tenha confronto, não tenha nada, né? Porque isso é perigoso, né? Aí assim que aconteceu, a gente fomos lá, fizemos o boletim das coisas, tudo sim. Aí foi agora no começo de semana, a gente procuramos, né, no caso é a ordem, né, da pesca ali, onde foi o senhor atendeu a gente muito bem lá e nos deu uma ajuda aqui, deu os esclarecimentos para a gente estar podendo tentar pelo menos recuperar o material, ou se não o direito de manter-se no local aqui para a gente continuar a pesca, né? Fomos procurando ajuda, né? Procuramos ajuda de vereador, o vereador não pôde atender a gente, né? Daí a gente fomos procurando os órgãos que a gente poderia estar acessando para estar ajudando a gente aqui, ou esclarecendo para a gente aqui, né? O que a gente poderia, o que a gente não poderia estar fazendo, porque a gente não sabe. E nem o senhorzinho aqui, há muitos anos aqui, ele também não sabia de nada, até então... Para nós foi uma surpresa o que aconteceu. O senhor acha possível reaver os utensílios necessários para que eles continuem vivendo da pesca? Cláudia, infelizmente nós vivemos numa situação onde o Estado ele deixa a desejar em muitas áreas. Infelizmente é um pouco difícil. Talvez se houver um empenho do poder público para investigar o caso, ir atrás, pode ser que os pertences sejam encontrados. Porém, sabemos que é difícil essa situação, é difícil. Mas não é impossível, então vai depender muito da boa vontade do poder público nessa situação. Eu pergunto isso porque há o relato de uma das vítimas, podemos dizer, né, desse desacerto, que ele demorou uma vida para comprar um motor de barco. E esse motor custaria no mercado hoje de 8 a 10 mil reais. Quem é que banca esse prejuízo? Quem é que ressarce esse cidadão? Se comprovada a culpa da empresa, pode requerer a indenização na esfera civil, o dano moral e o dano material. O dano moral ele pode ser caracterizado pelo valor sentimental. Esse, como foi relatado por uma pessoa que vive aqui na área, que era do pai dele, ele tem 65 anos, o pai dele, isso já vem de gerações, então há mais de 50 anos, o valor era sentimental, porém furtaram o motor dele, que é aproximadamente de 8 a 10 mil reais. Essa indenização na esfera civil, que seja por causa do dano moral, por causa do valor sentimental, e também uma indenização por dano material, seria no valor do que foi retirado deles.
a gente conseguir provar realmente que a empresa tem essa responsabilidade, pode-se buscar sim essa indenização para reparar esse prejuízo. O que é que a gente pode fazer para ajudar? Cidadãos, né? Cidadãos comuns, o que é que a gente pode fazer para diminuir, né, esse tipo, porque não deixa de ser uma violência. Embora não houve a violência física contra a pessoa, mas houve um crime contra o patrimônio. É imprescindível, Cláudio, que haja uma união da sociedade, né? Crimes assim, eles são inaceitáveis. Na verdade, qualquer tipo de crime é inaceitável, mas tem alguns que nos revoltam um pouco mais. Então, a sociedade ela tem que se unir. Os moradores, principalmente aqui, a sociedade que eu falo, os que vivem da pesca, os que gostam de pescar, os que frequentam o local. Por quê? Com uma pressão popular, eles ganham força para terem voz. Senão a gente sabe que não vai funcionar. E fazendo assim, o poder público tem que se cobrar do poder público uma efetividade nas investigações, para apurar o caso, entendeu? Uma agilidade maior do poder público, porque foi relatado. É uma situação de risco, isso pode vir a acontecer novamente, a empresa ou quem for o responsável por isso, possa ser o responsável, se realmente foi a empresa, pode vir a fazer novamente. Então, agora não é só o risco material que eles estão correndo, mas o risco de perder a própria vida. Então, tem que haver uma mobilização do poder da sociedade em relação ao poder público, cobrando do poder público uma efetividade para resolver esse caso. Vocês continuam vindo aqui, vigiando o que sobrou, ou deixaram para lá? Como é que está hoje em relação aos pescadores e o local que vocês sempre frequentaram? Então, a gente tá sempre aqui no local aqui até então, porque tem os animais, né? Tem os cachorros, que por vir veio produzir bastante cachorro pro lado de cá. Aí então a gente vem para tratar dos bichos, né? Que os bichos não têm culpa. E também vem para estar olhando o restinho das coisas que sobrou da gente ali, assim, né? Tem bastante cadeira, no caso, a maioria de valor a gente já conseguimos passar para o outro lado, onde tem os amigos do outro lado ali, onde eles guardaram para a gente, mas muita coisa não dá para a gente estar transportando para o outro lado, porque o nosso veículo aqui é canoa. O que você espera da justiça, Daniel? A gente procura esperar deles que eles possam estar vindo aqui, ajudando a gente, para a gente ver o direito que a gente tem, o que a gente não tem, e para ver se esclarece isso aí para a gente. As perguntas que não conseguimos resposta até o momento são: por que não chamar os pescadores para conversar com a empresa? Se o proprietário quer o terreno livre, por que não dialogar, entrar num acordo com os pescadores? Embora o terreno tenha dono, as casas e pertences também os tinham. Por que os objetos que tinham maior valor, como motor de barco, gerador e ferramentas, não estavam entre os escombros? Essas perguntas precisam de respostas e a integridade física dos pescadores precisa ser resguardada. Lembramos aqui que não se trata de invasores. Estão lá bem antes da tal empresa. A perca nossa, tanto material quanto sentimental, ficou tudo aí debaixo dos escombros. Pura maldade, chegaram e à noite, na covardia, roubaram o que queria e depois derrubaram tudo o resto, que não servia mais para nada para eles. Exclusivamente por maldade.